Palavra de Deus em Colossenses, livro de Colossenses. Livro de Colossenses. Colossenses 1 diz assim, 1:11. Vou ler o 10. Colossenses 1:10, a partir do 10. Diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha que palavra tremenda. Comunhão. Para que você seja fortalecido na comunhão com teu Deus. Para você ter a força de Deus, as tribulações vêm na sua vida, para você ter comunhão com o Papai. Papai, Ele gosta que você tenha diálogo com Ele, porque quando Ele criou o homem lá no Jardim do Éden, Ele criou para que Adão tivesse uma comunhão com Ele. E na verdade, passou um tempo, aquela comunhão se foi. Aquela comunhão foi quebrada pelo pecado. Deus, Ele vinha todo dia no jardim falar com Adão. E hoje nós estamos na presença do Senhor e muitas das vezes nós não buscamos a face de Deus em oração. Então Deus, Ele permite que venha o rebuliço, que venha a tribulação, que venha os vendavais, que venha os desertos, que venha um monte de coisa para você ter o quê? Comunhão com o Pai. Porque através dessa comunhão você vai aprender a ter força para vencer. Porque se você não tiver comunhão com Deus, você nunca vai ter força para você vencer na sua vida. E é na verdade o que Paulo está nos ensinando diante dessa palavra, que para você aprenda a força da glória do Senhor. Amém. Você consegue entender isso? Amém. Você nunca vai conseguir vencer na sua vida se você não entender a força da glória de Deus. E esse versículo nos ensina isso, 1 Colossenses 1:11. Para que você seja aperfeiçoado na força e no conhecimento da glória de Deus. Moisés, diante da glória de Deus, ele estremeceu. Moisés, na verdade, ele não suportou a glória de Deus. O cristão, quando ele está andando com o Senhor, e quando vem as tribulações, ele tem que adentrar diante da presença de Deus para ele sentir o peso da glória de Deus. Para que diante dessas tribulações, diante dessas angústias, diante de tudo que ele está passando, ele sabe que a força, a fortaleza dele vem de Deus. Porque se ele buscar a glória de Deus, se ele buscar a comunhão com o Espírito Santo, se ele estiver ali em comunhão com Deus, algo vai acontecer na vida dele, algo vai ser mudado, algo vai ser transformado. Onde nós fomos para a vigília da intercessão sobre a igreja, e realmente ali Deus, Ele ministrou muitas coisas no nosso coração. E hoje a primeira coisa que eu acordei, eu falei: ô Senhor, porque eu fiz um propósito com Deus. Falei: Senhor, eu vou acordar, não quero ver nada, eu quero buscar a Tua presença. Pelo menos os 7 minutos de manhã, quando eu levantar, eu quero em primeiro lugar buscar a Tua presença, Senhor. Porque eu sei que se eu estiver buscando a Tua face todo dia, toda hora, em primeiro lugar na minha vida, eu sei, Senhor, que coisas tremendas vão começar a acontecer. Aleluia. E eu coloquei isso diante do meu coração, Senhor, antes mesmo de eu escovar o dente, de eu fazer qualquer outra coisa. Eu quero comunhão com o Senhor. Eu quero já levantar falando em línguas, eu quero me dedicar em buscar a Tua presença. Eu quero ser aquilo que um dia o Senhor falou que eu seria. E para mim ser aquilo que Deus Ele falou que eu seria, eu tenho que gastar tempo com Deus em comunhão. Eu tenho que viver com o meu Senhor a cada minuto. Então eu coloquei um propósito diante do Senhor. Senhor, os meus primeiros 7 minutos, quando eu levantar, serão seus. Os primeiros 7 minutos do meu amanhecer, Deus, será simplesmente porque eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ter realmente, meu Deus, contato, comunhão com o Senhor em primeiro lugar, antes de ter comunhão com o mundo.
E na verdade essa deve ser a sua mentalidade. Em primeiro lugar, Deus acima de todas as coisas. Deus acima de tudo. Você, em primeiro lugar, você tem que ter comunhão com o teu Pai. Porque se você não tiver uma comunhão verdadeira e genuína com o Senhor, é como eu sempre falei, você nunca vai crescer. Deus, Ele nos tirou das trevas. Deus, Ele nos tirou da escuridão, da escravidão. O Senhor, Ele nos libertou para que a vida dEle estivesse em nós. Hoje no estudo eu estava falando sobre o reino de Deus estabelecido em nossas vidas. Nós temos tudo. Jesus, Ele já conquistou tudo para nós. Para você ser um vencedor, para você ser um vitorioso, para você realmente desfrutar da força de Deus, da bondade de Deus, da presença do Senhor. Mas para isso falta você ter uma comunhão com o Senhor. Então a tribulação na sua vida vai ser bênção. Porque você vai aprender a ter comunhão com Deus. Você vai aprender a buscar a face do Senhor. Geralmente, quando vem a tribulação na vida de muitas pessoas, a primeira coisa que a pessoa faz, ela desiste. Ela para, ela estaciona. Ela não quer avançar. Ela não quer realmente romper as barreiras que foram colocadas na frente dela para receber o melhor de Deus. Então, ela vê a situação e ela para. Ela estaciona. E tudo que Deus, Ele quer falar para você, meu amado, minha amada, nessa noite, é não pare, porque Jesus, Ele te fez um vencedor. E Jesus, Ele tem te dado a força. O Senhor, Ele tem te dado a fortaleza. Busca mais a presença de Deus. Porque quando você estiver realmente cheio da presença de Deus, cheio da bondade do Senhor, você vai entender a graça do Pai. Não tem como você entender a graça do Pai. Não tem como você entender a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se você não gastar tempo dialogando com Deus. Não simplesmente só você tem que falar e falar e falar para Deus. Mas você tem que ter o tempo para você ouvir aquilo que Deus, Ele quer ministrar no teu coração e na sua vida. Muitos só querem dizer na presença do Senhor. Muitos só querem abrir os seus lábios e começarem a pedir para Deus. Mas Deus, Ele quer que você tenha um diálogo com Ele, mas que também os seus ouvidos estejam preparados para você ouvir a voz de Deus. E Deus, meu amado, Ele vai falar com você no meio da tribulação. Então, tribulação é bênção. Tira isso da sua mente, da tua cabeça, que tribulação não é bênção. Tribulação é para o teu crescimento espiritual. Tribulação é para você avançar em Deus. Tribulação, na verdade, essa palavra aqui no versículo 11 significa para você confirmar aquilo que você é com Deus. Para você permanecer naquilo que você é em Deus. Isso significa a palavra corroborados. Significa permaneça em Deus, persiste em Deus, avança em Deus. Fala, pastora. Que palavra, pastora. Irmãos, nessa noite eu estou injetando uma injeção de vitamina na sua veia. Porque você precisa dessa vitamina de Jeová. Você precisa realmente de fortaleza de Deus. Eu não posso trazer isso para a sua vida. Eu posso te ensinar a você buscar isso para a sua vida. Quem vai fazer a obra na sua vida é Jesus. Eu posso ensinar para você. Você tem que ir lá na fonte, beber da água. Você tem que ir lá no manancial. Eu posso até te ensinar, ó, é aqui, é desse jeito. Essa, na verdade, é a minha força. Essa, na verdade, é a minha força. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre vai me conduzir a ter uma experiência com Deus. Esse é o terceiro ponto que eu quero falar. A palavra de Deus no meio dessa tribulação, para você obter a força de Deus, você vai ter que ter experiência com Deus. E cristão que não tem experiência com Deus, ele nunca vai entender que Deus é aquele que salvou, que Deus é o Deus provedor, que Deus é aquele que sustenta. Ele nunca vai entender isso. Porque ele não teve experiências, ele não teve intimidade, ele realmente ainda não se converteu em Deus. Para você se converter em Deus, você precisa ter